Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma live de domingo, 3/7, vamos esperar aí o pessoal entrar. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí ao vivo. E vão falando aí de onde vocês estão, né? Qual cidade, país, né? Tá entrando aí o Bruno Magalhães, tá aí a Lorena, abração, Arthur. Hoje a gente tem, né, acho que a gente já teve 2 domingos bem interessantes, né, com uma série de métricas, conceitos, conhecimento de base aplicado, que é bem importante para a gente analisar esse cenário. E neste domingo e no próximo, ó, do Paraguai aí, a Lorena, Blumenau, o Felipe, Rafael de Salvador, tá na estrada, o Paulo Sérgio, ó, vai concentrado aí na estrada, hein? Vinícius Poços de Calda. E neste domingo e no próximo, a gente vai nessa caminhada, uma jornada ainda mais interessante, não é? Já vou começar a preparar este domingo para a gente aproveitar o próximo, para a gente fazer uma análise do chamado ciclo de ativos aplicado, né, ao ciclo da economia. Então, que dependendo da etapa do ciclo que está a economia global, que tipo de classe de ativo é mais ou menos interessante? Bruno tá lá de Floripa, Cuiabá. E hoje, pessoal, se segura na cadeira, eu já estou até me segurando aqui na cadeira, tá o Breno de Brasília, que hoje a gente vai ver alguns indicadores que são bem exclusivos, assim, são bem restritos. Um deles que eu vou mostrar para vocês é o de risco político, né, que pode ser aplicado para vários países. No caso, a gente vai analisar o risco político do Brasil, se está subindo, caindo, eu vou explicar como ele é calculado. A gente vai ver também um indicador importante de produtividade da economia americana. A gente vai ver a atualização da regra de Taylor, enfim, ó, Presidente Prudente, Vargem Alta, Porto Alegre, Botucatu. Sensacional aí, gente do Brasil inteiro, né? Gabriel Moura aí, boa noite. Edione de Vitória, México, do México, hoje que teve uma corrida aí belíssima de Fórmula 1 aí no México. Teve também ontem, né, a unificação do Canelo, né, o grande boxeador, enfim, muita coisa legal do México. Recife, Garopaba, hein, Atibaia. Então vamos começar, tá, pessoal? Então, se quiser, compartilha com quem vocês acham que é importante a pessoa ter acesso a esse tipo de conhecimento para, né, lidar com esse cenário, né, cenário esse que vocês estão vendo, né, mesmo quem fez tudo certo no Brasil, né, e fez uma carteira conservadora, né, o cara foi lá, colocou uma parte no Tesouro Direto, o cara colocou uma parte em fundo imobiliário, colocou na Bolsa Brasileira, o cara enfrentando uma série de problemas, né? Esse ano, se a gente for ver em termos de performance, não teve muito para onde correr, teve que dar um passo além, né? Investir, por exemplo, se expor em mercados globais, só que, como eu disse para vocês nas últimas semanas, né, já está sendo necessário algum tempo dar outro passo além e vai ter uma diferenciação de performance de carteiras, principalmente quando a gente considera ajustada ao risco, envolvendo, né, também essas carteiras que já estão expostas no exterior. Então não é só se expor no exterior que você está garantido, né? A gente tem uma série de coisas aí interessantes. Parnaíba, Piauí, Teresina, Los Angeles, Califórnia. Pô, muito legal. Então, vamos começar com uma pergunta. Hoje eu separei 14 gráficos para vocês. 14. Então, vamos começar com a primeira pergunta, né, que eu já vou colocar aqui então para vocês, que é o seguinte. Afinal, né? Natal, vou desligar aqui então por enquanto os comentários, depois a gente volta, pessoal. Aracaju, Cleuton, olha aí. Abração. A primeira pergunta, né? Afinal, essa história aí, né, que tá vindo da China, Evergrande, a segunda maior incorporadora, que deu ali né, o mercado começou a olhar com um pouco mais de temor, com receio de um contágio e afetar tudo. Será que isso já foi superado, que isso está pegando? Né, relembrando, né, a gente tem uma situação com a economia global, ela nas últimas semanas e meses, ela começou a se desacelerar, então a gente teve esse ano um momento de certo otimismo e até mesmo euforia, que, nossa, agora com as economias reabrindo, a coisa vai andar, só que as economias, né, como essa recuperação, ela veio via
estímulos fiscais, monetários, uma série de intervenções, né? Então ela foi acompanhada também das suas distorções, entre elas o que a gente está vivendo, inflação de preços, né? O aumento de custos, muita coisa acontecendo junto com essa recuperação econômica, né? E aí a economia ela começa a se desacelerar nas últimas semanas, combinada essas pressões inflacionárias, né? Como a gente viu nos últimos domingos, né? Uma dinâmica do tipo estagflação, e que fica uma armadilha aí para os governos, uma armadilha que não era vista há muitas décadas, né? Só lá nos anos 60, 70, tá? Então você já tem esse pano de fundo que a economia global ela já não está, né, indo, né, com aquele ímpeto que ela estava nos últimos meses, as pressões inflacionárias continuam e tendem a continuar ainda por um tempo. Lembrando que inflação ela vem em grandes ondas, então a gente pode ter momentos que dá até um respiro e aí o pessoal comemora, acha que o problema já foi resolvido e aí vem uma outra grande onda na cabeça de todo mundo. Então tem que entender bem. Por isso que é importante o conhecimento de base aplicado para você formar sua opinião e ir acompanhando o cenário e não ir caindo, né, em narrativa ou um falso movimento, alguma coisa dessa natureza. Tá. Respondendo a pergunta para vocês, como é que está o contágio? Este gráfico que vocês estão vendo aí abaixo é um gráfico que mostra o rendimento, né, médio dos títulos, não é? Títulos denominados em dólares, então títulos denominados em dólares, tá? Que são negociados ali por empresas asiáticas. Então, empresas asiáticas que foram lá e pegaram o dinheiro emprestado, né, e emitiram dívidas em dólares, né? E no caso aí tá fora desse bolo empresas do Japão. Então tá só lá a Ásia ex-Japão, ou seja, fora do Japão é uma métrica clássica para você ver como é que tá o humor e em relação ao contágio disso. Quando os títulos, os rendimentos, ou seja, as taxas de juros pedidas por esses títulos, elas sobem, quer dizer, opa, uma maior percepção ao risco, né? Tá todo mundo querendo, né? Ah, não, para eu comprar isso aí, prestar dinheiro para você, meu camarada, eu vou querer ganhar mais juros. E quando cai, mostra tranquilidade. Que patamar que a gente está? Esse gráfico aí vai desde lá de 2010, estamos na máxima aí das últimas, né, de mais de 10 anos aí, e continua pegando. Então, por essa ótica, né, a questão da Evergrande, do contágio, continua a todo vapor. E lembrando que a Evergrande, ela só é a ponta do iceberg, tá? Você tem uma série de problemas, né, no mercado de títulos da dívida da China, envolvendo várias empresas, não só a Evergrande. Isso respingou até nos títulos soberanos da China. Para isso a gente acompanha outra métrica, que é aquele CDS, lembra? Aquela espécie de seguro contra o risco de calote. Mas a primeira pergunta que a gente faz na noite é: continua isso? Eu devo continuar monitorando? Ou porque eu vi que saiu da mídia, ninguém mais está falando nisso e eu devo, então, deixa para lá? Não, pelo contrário. Continua o contágio, vocês estão vendo ali, olha, na máxima do ano e na máxima aí de mais aí de 10 anos. Então é uma coisa assim bem significativa o que está acontecendo. Continua se deteriorando o mercado de títulos de dívida lá na Ásia. Então a gente juntou já uma informação que a gente sabe que a economia global ela está se desacelerando, sofrendo com pressões inflacionárias. E essas pressões inflacionárias, né, tá fazendo com que os bancos centrais, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que estavam muito acomodados com a inflação, começando a ensaiar ali, não é, um movimento de começar a elevar as taxas de juros, né, a taxa básica de juros, né, em breve lá em 2022, movimento parecido com o que vocês têm acompanhado no Brasil, né, que o Banco Central ficou falando que não tinha inflação, que era temporária, aí ele começa a correr atrás e a nossa taxa Selic já está 7,75%, e vocês vão ver que a gente já está estimando ela quase a 2 dígitos ainda este ano. Lembrando que vai até além. Tá, outra informação que eu quero que vocês anotem aí e que vocês guardem também desse cenário. Diante desse cenário de pressões inflacionárias, não é? Diante desse cenário ainda de desaceleração da economia global e com os bancos centrais pelo mundo pressionados, isso é um sinal, né, do início do fim da chamada era do dinheiro barato. O que é a era do dinheiro barato? Aquilo que a gente viu também em domingos anteriores, não é? Você tem lá o dinheiro, a taxas de juros pelo mundo lá num patamar muito baixo, dinheiro, né, circulando no mundo inteiro, e aí incentivando o endividamento de pessoas, famílias, governos, incentivando projetos que em condições normais não seriam aceitos, distorcendo, né, o mercado financeiro, ou seja, você vê lá negociação de títulos de dívida, colocando tanto o bom pagador quanto o mal pagador no mesmo balaio de gato, distorcendo o mercado acionário, né, levando ele
para patamares, né, muito acima dos fundamentos, né? Você tem lá o fluxo versus fluxo e fundamento atuando na precificação de ativos, né? Então você tem lá um fluxo assim absurdo de dinheiro aí nos últimos tempos, isso distorcendo várias classes de ativos, né? A gente destacou aí principalmente de bonds e também de ações. E quando você tem o final disso tudo, qual que é a consequência, né, imediata, principal? Justamente é você começar a reversão desse movimento. Você começar a filtrar todos os exageros que foram sendo feitos ao longo desses últimos anos, começa a vir à tona. Ou como se a maré, o Warren Buffett fala isso, como se a maré estivesse abaixando e você ia verificar quem está com problemas, quem está nadando nu, enfim. Então vamos dar uma olhadinha agora que teve a decisão do Banco Central norte-americano. E o Banco Central norte-americano, ele decidiu manter a taxa básica de juros lá entre o intervalo de 0 a 0,25, mas ele anuncia para o final desse mês, não é, o início da redução dos estímulos monetários. Como é que ele fazia o estímulo monetário? Comprando títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas. Então ele comprava esses títulos, então ele pega o título do mercado e em troca ele dá grana, ou seja, ele está injetando dinheiro, né, todo mês, não é? Então é um estímulo monetário que ele vem fazendo, e o processo de começar a falar, olha, eu comprava 30 bilhões, agora eu vou diminuindo, né? Vou comprar menos. Esse processo chama-se tapering, né? Que é a redução desses estímulos gradualmente, que eles estão fazendo para projetar, encerrar isso e não ter mais estímulo monetário por essa dinâmica de comprar títulos lá em meados de 2022. Pontos importantes, né, do anúncio do Banco Central americano. Ele fez um malabarismo para falar, não, a inflação transitória que eu falava, na verdade, é que não vai ficar para sempre subindo, ou é aquilo. Também deixo a porta aberta, se eu precisar acelerar a redução desses estímulos, eu reduzo, eu acelero. Se eu precisar aumentar a taxa básica de juros, a porta está aberta, vou esperar, vou aguardar. Enfim, ele criou, né, uma opcionalidade para ele não ficar tão de mãos atadas. Então ele começa a jogar a toalha. Aqui no gráfico a gente tem a regra de Taylor, que tem lá no meu perfil explicado várias postagens sobre isso. Não leve de uma forma determinística, ou seja, uma bola de cristal, um modelo. Não, uma referência, utilizando aí variáveis importantes para a gente tomar a decisão, se a gente fosse uma autoridade monetária, em relação à taxa básica de juros, com base no desemprego, com base ali, né, no hiato do produto, que é o que é a diferença do PIB, né, quanto está crescendo o PIB versus a capacidade dessa economia de crescer, qual que é a taxa de juro real, né, neutra, ou seja, aquela que não nem estimula e nem contrai a economia, como é que está a inflação, enfim, né, tem lá a equação embaixo aí, eu sempre compartilho com vocês, e no caso aí, deveria estar lá 6,86, considerando os dados atualizados. Então olha só a diferença. Hoje a taxa está 0 a 0,25. Pela regra de Taylor, a taxa básica de juros dos Estados Unidos deveria estar 6,86. Isso mostra o quê? O Banco Central americano muito, mas muito atrasado em relação ao combate inflacionário. Qual que é a consequência disso na prática? Tá? Na prática, quanto mais tempo demora a autoridade monetária a agir, mais intenso e brusco tende a ser o posterior ajuste, que é o que a gente está vendo no Brasil. No Brasil, quando o Banco Central fala queremos colocar a taxa Selic acima da neutra, ele está falando o quê? Eu quero contrair a atividade econômica, eu quero que a economia, né, ela cresça menos ou até ela caia. Eu quero reduzir consumo, eu quero reduzir o que for da atividade econômica para segurar a inflação. Ou seja, tem um custo social terrível. Por isso que livros, né, tradicionais que falam de dinâmica, né, do Banco Central falam, olha, melhor a autoridade monetária pecar, não é, pelo excesso e fazer um ajuste logo no início do que ficar lá brincando de esperar, porque o custo social do ajuste posterior é terrível, é muito grande, desemprego, enfim. Vamos dar uma olhadinha como é que está a inflação implícita lá nos Estados Unidos. Inflação implícita, lembrando, né, a expectativa de inflação, no caso aqui, calculada para 2 anos, com base nas negociações dos títulos públicos lá dos Estados Unidos, títulos públicos, os títulos do Tesouro americano, e é uma informação importante porque o pessoal está botando grana, né, nesta opinião, que é a negociação de título. E vocês estão vendo lá no patamar ali, né, recorde do ano e o maior aí, né, dos últimos 14, 15 anos e subindo, ou seja,
O Banco Central americano, com esse discurso dele muito complacente, ele vai, né, desancorando as expectativas inflacionárias, que é o mercado falar, esses caras aí, pô, não estão agindo, então a coisa vai continuar pegando. E aí vai subindo e vai desancorando isso. E depois, para você conseguir ancorar essa expectativa, você colocar, pô, a autoridade monetária tá com a situação sob controle de novo, e agora, né, eu posso ficar tranquilo, porque a inflação, né, é um fenômeno monetário, como vocês viram, quando você tem um aumento superior ao lastro de produtos e serviços, você tem lá a destruição do poder de compra da moeda, a moeda compra cada vez menos coisas, e quando ela começa a escalar para patamares muito elevados, você tem uma série de distúrbios, né? Além de ser um dos mecanismos mais nefastos de concentração de renda, porque as classes mais pobres não têm como se defender da inflação, né? Elas não têm conhecimento, não têm acesso ao mercado financeiro, tem situações extremas como mesmo com conhecimento, por exemplo, no Brasil, muita gente dançou, isso chama-se repressão financeira, aconteceu também em outros países, e também dificulta a ação dos empreendedores. Como é que você vai, pô, estimar ali, né, os seus projetos ou fazer lá o seu mínimo planejamento, você não sabe quanto vai estar o preço das coisas, quanto que vai estar lá o custo dos insumos, não é? Ou mais, né, você foi lá e acertou uma série lá de pedidos, foi lá, usou o estoque, fez, e aí precisa lá comprar um novo estoque, é outra realidade, mas você fechou o pedido. E aí? Como é que você vai fazer? Sua margem de lucro vai lá embaixo, né, foi destruída. A gente pode colocar isso até na próxima live de domingo, um gráfico que é mind-blowing, assim, é espetacular, né, para vocês entenderem o que está acontecendo aí, uma dinâmica, né, que vai recair sobre as empresas no mundo nessa questão de margem dos lucros, né, por causa dessa dinâmica aí de inflação, mas aí a gente vê a diferença de inflação ao consumidor versus ao produtor, para a gente ver o quê? Se as empresas estão conseguindo repassar isso, né, ao consumidor final. Então, aqui a gente tem isso, e dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha na Taylor, né, na regra de Taylor para o Banco Central Europeu. Outro Banco Central que está muito complacente aí, mas começa também a ter que mudar o discurso. O do Banco Central americano, então, o cara estão fazendo um malabarismo para chegar e falar, não, olha só, a gente deixou a porta aberta, eu aumentei o juro, mas eu avisei que eu poderia fazer isso e tal. É um malabarismo. Dá uma olhadinha. No Banco Central Europeu, a taxa hoje está, né, zero, literalmente, ali, né, estabelecida. E a Taylor Rule, né, a regra de Taylor, fala que a taxa deveria estar 5,5% ao ano, ou seja, também extremamente atrasado. Quando a gente tiver esse movimento dos principais bancos centrais, hoje a gente já tem um movimento acontecendo nos países emergentes, e a gente já tem um movimento acontecendo em alguns países desenvolvidos, Noruega, começa, né, sair na frente também nessa questão de aperto monetário. Mas na hora que a gente tiver esses principais bancos centrais, a gente teve quase o Banco Central inglês, né, o mercado até tinha estimado que ele ia aumentar os juros, ele falou, não, vou ficar, né, vou esperar mais e tal. A pressão tá grande, então é como se fosse um efeito mola. Na hora que soltar isso, tem uma série de implicações que a gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Outra questão também que eu queria mostrar para vocês, agora segura na cadeira. Só esse conceito agora, e esse gráfico já vale esta live de domingo e também vai permitir a gente acumular um conhecimento de base para a gente dar alguns passos além. Tá, vamos lá com calma. O que é esse gráfico aí? Esse gráfico aí é um gráfico que tem o custo por trabalho lá nos Estados Unidos e também a produtividade desde lá de 1990. A curva laranja é o custo por trabalhador. E a curva em branco aí, é a produtividade, tá? Aqui tem um conceito interessante que a gente diz o seguinte, pro país, por que não aumenta os salários, né? As empresas não têm esse incentivo, vão aumentar os salários, os caras vão ter mais dinheiro, não é? Para consumir, etc. Vocês já sabem, não é? Que a geração de riqueza vem de ofertas bem-sucedidas no mercado, não dá para criar atalhos turbinando artificialmente a demanda. E no caso aqui, tem uma questão de lógica que é bem interessante. Você pode sim aumentar salários desde que, né, isso venha acompanhado de ganhos de produtividade, né? Ganhos de produtividade na economia que permitam, né, a economia estar produzindo mais em menos tempo, de uma forma mais eficiente. Por quê? Do contrário, você aumentar salários, aumentar o custo do trabalhador com por exemplo, uma produtividade estagnada, você
tá o quê? Você está pressionando as margens da empresa. Como ela não está conseguindo produzir mais em menos tempo, está pagando mais pelo custo do trabalho, o que acontece? Vai bater em algum lugar, vai bater nas margens de lucro dela. Então, você tem um aumento sustentável, né, de salários quando você tem ganhos de produtividade junto. E em economia a gente analisa isso para ver como é que está, né, esse tipo de pressão na margem das empresas e principalmente, uma coisa aí, anota aí que é bem importante, são dois motores para um voo de longo prazo sustentável de qualquer economia, tá? Qualquer economia do planeta. Primeiro, produtividade, a economia conseguir produzir mais e menos tempo, de uma forma mais eficiente, trazer inovações, enfim. E também outro motor de crescimento é o nível de investimentos naquela economia em relação ao PIB. Ou seja, como é que está lá? Está melhorando a infraestrutura, está melhorando a capacidade instalada dessa economia? Ou seja, tudo que a gente está vendo aqui, combinado a um bom ambiente de negócio, é justamente para o quê? Aumentar a capacidade instalada dessa economia, aumentar a capacidade criativa e de inovações dessa economia para que ela faça mais ofertas bem-sucedidas no mercado. Pode ser o mercado interno, o mercado externo, os dois, melhor dos mundos. E com isso, ofertas bem-sucedidas no mercado geram o quê? Renda. Parte dessa renda pode ser consumida, parte dessa renda poupada para novos investimentos, para continuar, né, você avançando. Percebe como é importante? Então, para você olhar a trajetória de longo prazo de qualquer economia, dá uma olhada no nível a dinâmica do nível de investimentos em relação ao PIB e dá uma olhada em ganhos de produtividade. Tá, olha só o que está acontecendo na economia americana. Do lado direito aí do gráfico, lá no final, nesses últimos dados atualizados, a gente tem a linha branca caindo bruscamente. Quer dizer o quê? A produtividade, né, lá na economia americana está caindo, enquanto o custo do trabalho está subindo. Ou seja, ainda é pior dos mundos em termos de você esmagar as margens das empresas, você olhando isso, e também em termos de motor de crescimento de longo prazo. Além disso, tem uma outra distorção que eu quero que vocês vejam aqui comigo com calma. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo que tem uma faixa vermelha que aparece no gráfico de tempos em tempos? Isso quer dizer o quê? São momentos que a economia norte-americana ela entrou em um processo recessivo, ou seja, a atividade econômica caiu, retraiu, contraiu. Quando isso acontece, todas as vezes, saindo de uma recessão, é muito comum, e acontece isso nas últimas décadas, a produtividade sobe e o custo do trabalhador cai. Aí a economia começa a entrar no eixo. Dá uma olhadinha aí, ó. Teve lá nos 90, mesmo depois da recessão de 2000, olha, a laranja cai, a branca sobe. Depois de novo outra recessão ali de 2008, a laranja cai, a branca sobe. Ou seja, a produtividade subindo, o custo do trabalhador caindo, aumentando a margem de lucro das empresas, deixando elas mais saudáveis, é um processo de filtragem da própria economia. A economia, não é? Ganhando tração no seu motor de longo prazo, saindo da recessão. Tá, o que está acontecendo agora? A gente teve uma queda brusca por conta da pandemia e pela primeira vez a gente tem uma situação totalmente atípica aí, de uma anomalia. A gente está vendo o custo do trabalhador subindo, olha a linha laranja ali subindo, e a produtividade caindo. É o pior dos mundos. Eu dei até anteriormente para vocês o exemplo que se a produtividade ficasse parada e aumentando o salário, já ia esmagar margens, e imagina agora. Então, esse gráfico aí é um insight assim poderoso, importante e que para vocês irem acompanhando. Conhecimento de base aplicado na veia mesmo para a gente ir acompanhando, não só o curto prazo, ruído, notícias, essas coisas, não, mostrando de médio e longo prazo. Depois, para o próximo domingo, eu quero mostrar para vocês também o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, uma transformação que está sofrendo, tem menos pessoas, né, dispostas a trabalhar, muita gente saiu da força de trabalho, e isso tem uma série de impactos. Quando a gente analisa a economia no longo prazo, também a gente analisa, por exemplo, da China. A gente pode fazer essa análise em algum dos domingos para frente.
a questão demográfica. O Brasil, por exemplo, teve toda a chance do mundo quando a gente teve o chamado bônus demográfico, que era o quê? Você tinha lá uma base de jovens aptos a trabalhar, né, aumentar a produtividade do país e etc. Só que a gente não aproveitou isso, né, não teve um crescimento sustentável e a nossa população está sofrendo um processo de envelhecimento muito rápido, né? Isso desequilibra uma série de coisas, desequilibra, por exemplo, também até o próprio sistema de previdência. Pra vocês verem como a economia é algo realmente que é muito, muito interessante, né, para você acompanhar o que está acontecendo em determinado país, né, no seu país, quais são as perspectivas, e aí a gente vai, né, ampliando isso, mas só para vocês terem também uma visão aí de médio e longo prazo. Vamos falar um pouquinho do Brasil e fazer umas atualizações importantes. No caso brasileiro, né, a gente teve lá a taxa Selic a 7,75, vocês já viram. A regra de Taylor para cá, ela fala ainda uma taxa básica de juros de 12,93. Continua então o Banco Central ainda, né, correndo atrás, vai ter que correr muito atrás porque ficou muito atrás. E eu trouxe aqui para vocês as estimativas para a próxima reunião do Copom, né, que vai ser dia 8 de dezembro, daqui um mês mais ou menos, né? E a última estimativa do mercado, isso muda todo dia, né, que é com base nas negociações no mercado de juros futuro, tinha um aumento de 192 pontos base, lembrando que é 1,92 ponto percentual, né? Quase colocando a Selic aí próxima a 2 dígitos ainda este ano. Lembrando que o Banco Central deu um aumento de 150 pontos base, falou que vai dar esse outro, mas o mercado por enquanto ainda não acredita nisso e continua estimando um aumento ainda maior. E para a gente dar uma olhada na situação que está complexa, que está, né, o Banco Central lidando, vamos colocar mais um conceito importante de economia também, de segura a cadeira aí que vai valer a pena. Que é o conceito que lembra que a gente estudou nos últimos domingos, a tal da curva de juros, que é pegar lá, né, como é que está sendo precificado os juros futuros para diferentes vencimentos, para 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Isso tem impacto na atividade econômica, na precificação dos ativos, em quem está pegando dívida, quem está devendo. Tudo isso impacta em todos, tem muitos canais de transmissão na economia. E aí vocês viram que a curva de juros, além dela estar se deslocando para cima, ou seja, as taxas de juros precificadas para todos os vencimentos ficando em patamares muito elevados por conta de toda essa questão do início da perda da âncora fiscal, que eu já falei bastante, do risco fiscal, a deterioração, o risco, vocês aprenderam a calcular domingo passado, quanto que o governo precisa economizar para estabilizar a relação dívida-PIB, que tende a aumentar de uma forma bem significativa em 2022, por conta de uma combinação de fatores muito ruins, que é o custo da dívida subindo, com o Banco Central aumentando a taxa de juros e a curva de juros se deslocando, e ao mesmo tempo, né, uma atividade econômica em queda, né? Então, relação dívida-PIB, a dívida tendendo a subir e o PIB tendendo a cair. Relação dívida-PIB, então, dispara e dá mais sensação e uma percepção de risco maior. Tá. Vocês também viram que parte da curva de juros estava começando a querer inverter, ou seja, embicar. E isso é um sinal clássico de que o mercado começa, né, a estimar recessão à frente na economia, que faz todo sentido no Brasil quando a gente olha aí outras questões, tudo isso que vem acontecendo. Tá, o que é este gráfico aqui? Este gráfico é o spread, ou seja, a diferença entre quanto está rendendo o título de 10 anos no Brasil, menos o título público de 2 anos. O que acontece então? Como ela caiu abaixo de zero, como vocês estão vendo que teve uma queda livre ali no final, caindo para o campo negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que a taxa, não é, de juros de 2 anos está pagando uma taxa de juros superior à de 10, porque normalmente, como é que funciona em épocas normais? É esperado, né? Quanto maior o prazo, maior a taxa de juros, afinal tem mais risco, incerteza, questão inflacionária no futuro, etc e tal. Quando começa a inverter isso, ou seja, o mercado começa a precificar taxas de curto prazo num patamar muito maior do que aquelas lá de médio e longo, como essa de 10 anos, isso é um sinal clássico de recessão à frente. É um sinal clássico de recessão à frente, como vocês podem ver, esse gráfico começa lá em 2015,
Naquela época, antes da recessão que pegou o Brasil em cheio, também apareceu esse sinal. Um ano antes, né, da economia americana começar a ter desaceleração, também teve. O ponto principal é que esse sinal não é imediato. Toma cuidado com isso, chama-se, né, lead time. Lead time é a defasagem entre o sinal e o que a coisa acontecer efetivamente. Então o lead time não é curto, quando você tem um sinal de inversão da curva de juros. Pode levar alguns meses, pode levar 6 meses, um ano, enfim. Mas pra você saber que não é uma coisa instantânea. Não, pô, o negócio foi para zero, a gente tá em recessão agora. Não necessariamente. Tem um lead time longo, mas olha só a sinalização que a gente teve aí. E justamente é o custo de você ter sido complacente diante da inflação, no caso do Banco Central, ficar atacando regras fiscais importantes. E repito, né, o Brasil, na última década, tem que levantar a mão para o céu, porque ele lidou com um cenário externo extremamente favorável, com uma expansão global que começa em 2019 e vai até 2019, depois você tem uma pancada da pandemia, que aí pega todo mundo, depois você tem estímulos monetários e fiscais sem precedentes no mundo, o Brasil também vai nessa onda, e agora, pela primeira vez em décadas, a gente tem sinais de que o cenário externo está ficando cada vez menos favorável. Então, o que acontece geralmente com um país emergente? Se você faz a lição de casa, você está lá tranquilo, etc e tal, pá, dá uma crise no exterior, você sofre, mas sofre menos. Agora, se você está vulnerável, você sofre ainda mais. Vou botar no outro domingo também uma tabela, que é um estudo da Bloomberg, que eles pegaram vários indicadores para fazer uma tabela de países emergentes e medir um índice de vulnerabilidade externa. Infelizmente, o Brasil está em terceiro lugar. A gente perde só para a Argentina e Turquia e o resto ali, todos os países emergentes, né, menos vulneráveis que nós, né, porque essa combinação de forças. Então você está com uma vulnerabilidade aumentando, ao mesmo tempo que você está com um cenário externo que era muito favorável, começando a virar, e com muitos exageros, é o pior dos mundos, a gente tem que realmente, né, ficar atento. E com tudo isso que está acontecendo no Brasil, o Banco Central aí correndo atrás da inflação, etc., vamos dar uma olhadinha aqui no break-even do Brasil, ou seja, a inflação implícita do Brasil para os próximos 2 anos, também calculada com base em negociações de títulos públicos, não é? Títulos públicos federais, tá lá na máxima do ano, no maior patamar aí da última década também, mesmo com o Banco Central avançando no ciclo de aperto monetário. Então, mesmo com tudo isso que está acontecendo no Brasil, por conta de que o problema não é somente, né, restrito a essa parte de política monetária, tem esta questão que está aumentando o chamado risco Brasil, que é a questão fiscal, esse desequilíbrio, a dívida PIB poder se acelerar, insegurança jurídica, essa questão da PEC dos precatórios, né, calote, né, institucionalizado, coisas desse tipo que não pegam bem, vão contra boas práticas, não é, de governança, de contas públicas. Você tem, então, a inflação se desancorando mesmo com o Banco Central ali. Então, isso vai fazer o Banco Central ir além, ter que dar um ajuste ainda mais intenso, e as famílias brasileiras já num patamar extremamente, né, endividado, quando a gente olha aquele indicador de endividamento com o sistema financeiro nacional em relação à renda anual, empresas endividadas, enfim, uma situação bem complicada. Tá, vamos trazer agora um pouco para o mundo dos investimentos, né? Para quem não viu no último domingo, eu mostrei uma métrica que é a métrica utilizada, por exemplo, quando você vai fazer um valuation, calcular o preço justo de uma empresa, etc., você vai lá e vai projetar os fluxos futuros dessa empresa, ok? Só que você tem que saber o preço justo hoje, você quer saber, né? Qual que é o preço justo, entre aspas, hoje? E aí você tem que calcular isso, só que você tem que usar o quê? Uma taxa de desconto para você trazer para hoje, ou seja, trazer para o valor presente, esses fluxos futuros e ver, ó, a empresa deve, pelo preço justo dela tá 10, né? E na bolsa está sendo negociada a 3, pô, né? Maravilhoso, pô, ela deveria valer 10, tá 3, tem margem de segurança, enfim. E aí a gente tem uma influência, não é? Da taxa de desconto, como é que ela deve ser calculada? Tem uma série de metodologias, a mais clássica e comum e mais utilizada é você utilizar o chamado custo médio ponderado do capital. O que é o custo médio ponderado do capital? Eu vou lá na empresa e vejo qual a proporção da estrutura de capital dessa empresa, né, que os sócios que botaram dinheiro e a parte que eles pegaram dinheiro emprestado.
que é o capital de terceiros. Qual o custo, né? Quanto eu tenho que remunerar o capital do sócio, que é o chamado custo, né, do capital próprio, e quanto eu tenho que remunerar o custo de terceiros lá, das dívidas. Aí eu faço esse cálculo aí, uma média ponderada disso, para ver qual o custo médio ponderado de capital da empresa. Por exemplo, é 10% ao ano, é 11% ao ano, e você utiliza para outras coisas no valuation, como por exemplo, né, o EVA, né, o EVA, que é uma forma de ver se a empresa está destruindo ou não o valor, porque uma empresa que tem no retorno da atividade dela, por exemplo, 10% ao ano, e o custo médio ponderado do capital da empresa é 20% ao ano, opa, o cara está destruindo o capital, o cara não, essa atividade não está. Então vamos dar uma olhadinha aqui na prática, dados reais. Primeiro, vamos colocar a empresa Ambev. Desde 2012, último dado atualizado, olha só a disparada do custo médio ponderado do capital, não à toa, porque mudou a taxa de desconto no Brasil. Mudança na curva de juros, não é? Por conta desse ciclo de aperto monetário que está em andamento, essa questão fiscal que pressiona ainda mais. Ou seja, o custo de capital das empresas brasileiras está subindo. E se você faz a conta lá do valuation, isso impacta o preço justo, porque quando sobe a taxa de desconto, cai o valor presente, cai o preço justo. Da mesma forma, olha só que lindo, que coisa maravilhosa. De 2015 a 2019, 2020, o custo de capital desabou, ou seja, isso jogou para cima o quê? O preço justo das empresas, a gente olhando, né, obviamente, por essa ótica. E aí tem uma outra questão importante que eu queria trazer para vocês, que é um complemento do domingo anterior, que é o seguinte, quando a gente tem vários trabalhos acadêmicos e coisas que foram, né, fizeram para responder essa pergunta, não é? Qual o impacto da variação na taxa de desconto, né, na precificação das ações, e também o impacto ali, não é, da mudanças, não é, nos fluxos futuros das empresas, tá? Que conclusão que chegaram, dados empíricos, etc., e faz todo sentido, tem uma lógica nisso, que o peso na precificação da taxa de desconto é muito maior. Primeiro, ela é mais volátil e o movimento das ações é mais volátil. A mudança de fluxo, né, futuro das empresas é menos volátil que essa mudança da taxa de desconto, não é? Então não explicaria toda essa maluquice que é uma precificação, né, no dia a dia das ações de empresas. Então, o peso que a gente tem que dar a mudanças na taxa de desconto de determinado país, no custo médio ponderado de capital da empresa, é realmente muito, muito importante. Obviamente também dá o peso em como você está estimando os fluxos futuros, quanto que a empresa vai ganhar, se ela vai bem ou não. E lembrando, né, pensa nesse cenário macro que a gente está trabalhando aqui, o mercado já precificando, né, os primeiros indícios de recessão, já tem queda da atividade capturada quando a gente olha indicadores econômicos de alta frequência. Enfim, vamos dar uma olhadinha agora o custo médio ponderado do capital de outra empresa, tá? Do Itaú, Banco Itaú, dá uma olhadinha aí. Também fez lá uma mínima aí da última década no começo de 2021 e olha o pancadão para cima voltando ali para o patamar de 2015. Isso também implica, tem o quê? Tem implicações no cálculo do preço justo. Então, quando a gente ouve, não, o que está acontecendo com a Bolsa Brasileira e tal, etc., tem que tomar muito cuidado em usar só um único múltiplo, por exemplo, preço e lucro. Tomar muito cuidado que índices acionários brasileiros têm um peso grande, às vezes em commodities distorce, porque ela é cíclica, hora ela está lá no céu, hora ela está no inferno. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, não utilizar métricas isoladamente e olhar o todo, ver o prêmio de risco do Brasil está subindo, o risco do Brasil está subindo, como é que está o custo médio ponderado do capital das empresas, como é que está o cenário macro, como é que está, né, essa questão dos fluxos futuros, né, que estão sendo projetados para as empresas. Tudo isso tem impacto. E agora, se segura a cadeira de novo, que eu vou botar um indicador extremamente restrito, porque assim, o que está puxando o risco Brasil? Por que está subindo o risco Brasil? Basicamente, se a gente for decompor em dois fatores, tá? Primeiro, um aumento do risco político, tá lá o risco político pegando fogo, os poderes, né, do país se estranhando, você tem um calendário eleitoral aí, realmente, que promete ser bem tumultuado, né? Tanto já nesse final de ano ser eletrizante, também mais ainda ano eleitoral 2022, e o risco fiscal. Tá, vamos mensurar isso, né, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Risco político
Se a gente pode pensar, pô, é uma coisa meio subjetiva, como é que eu vou fazer? Tem métricas, tem, né, modelos quant para mensurar isso. Então, por exemplo, tem um que chama GeoQuant, que pode ser calculado, ele é calculado para o Brasil, Estados Unidos, etc. Os caras usam dezenas de atributos, não é? Pega lá desde de dados daquele país, dados de redes sociais, enfim, é um negócio extremamente sofisticado, extremamente robusto, muito interessante para você acompanhar em tempo real o pulso do risco político daquele país. E agora eu vou compartilhar com vocês em primeira mão para quem está nessa live ao vivo e merece, né? Então, a gente tem aqui o GeoQuant do Brasil. Vocês merecem, estão aqui domingo à noite aqui discutindo questões importantes para o Brasil, enfim. Esse é o GeoQuant do Brasil desde 2015 e dá uma olhada. Estamos no maior patamar, até mesmo da época que teve aquela turbulência de impeachment, que foi um período realmente difícil, complexo, não é? Muita confusão institucional, etc. E a gente tem, agora você vê que o risco político estava até melhorando esse ano, isso aí ajudava o risco Brasil, né? O chamado risco Brasil. E aí, de repente, a gente tem uma guinada, uma pancadão para cima, que vocês estão vendo aí no gráfico, uma pancada para cima e não para de subir o risco político, isso puxa o risco Brasil, o risco político subindo, puxa o risco Brasil. Imagina você ter uma ferramenta dessa para você ir acompanhando diariamente como é que está o pulso disso, de uma forma, não é, racional, de uma forma quant, não uma forma subjetiva, eu acho isso, ou ideológica, não tem espaço para isso, você tem que ser extremamente técnico para acompanhar. E vamos dar uma olhadinha em outro componente do risco Brasil, que é o CDS, né? Aquela espécie de seguro contra o risco de calote dos títulos soberanos brasileiros por prazo de 5 anos. Quando ele sobe, mostra uma maior percepção de risco, isso mostra um momento ruim para ativos brasileiros e vice-versa. Quando ele cai, pô, não, mostra que está tranquilo e tal. E olha aí, vem subindo, tá na máxima do ano, aí dá uma olhadinha no gráfico aí do lado direito, na máxima do ano, deu até uma melhoradinha na última sexta-feira, mas continua na máxima do ano e subindo já há algum tempo, não à toa que está sendo penalizado, não é? Os ativos brasileiros. Vou abrir de novo aqui os comentários para a gente ir na reta final. Também pedir para vocês, né, fazerem, né, aquelas, né, tirar o print, né, e me marcar e compartilhar para que eu possa também compartilhar aqui no meu perfil, não é? E feedback de vocês, se vocês estão gostando, se vocês gostaram. É o terceiro domingo só, vem muita coisa por aí, né? Antes de colocar, porque ainda vou mostrar para vocês os termos de troca, eu quero falar para vocês que no próximo domingo vocês vão ficar craques em estudar as classes de ativo inseridas no ciclo econômico. Então, como é o momento de commodities, é o momento de imóveis, de ações, renda fixa, como é um ciclo clássico de ativos inserido num ciclo clássico de uma economia. E, enfim, tem muita coisa legal aí que é para vocês realmente, olha, mudarem de patamar, para a gente, né, eu, de uma certa forma, contribuir com vocês para discussões civilizadas e de alto nível por aí, discutir o nosso país, vocês também utilizarem aí no seu trabalho, empreendedorismo, utilizarem nas suas redes, enfim, utilizar para você também pensar o seu portfólio de investimentos, não é? Conhecimento de base aplicado, não é? De uma forma técnica, não é? Uma coisa pé no chão, não é? Para você, não é? Realmente, não é? Ir pouco a pouco aí, não é? Fazendo mudanças na sua vida. Então a gente tem aí o CDS, vamos colocar agora o termos de troca, tá? Pra gente fazer aqui, fechar com chave de ouro. E tirem depois o print aí e me marquem, pessoal, com os feedbacks. Tá, para fechar, termos de troca é um indicador muito importante para economias como a nossa, que são economias que têm o maior peso em commodities, e é um indicador que é simples o conceito. É a gente ver a razão, ou seja, a diferença entre quanto que tá os preços dos produtos que vendemos no resto do mundo, os produtos exportados, dividido pelos produtos importados, que são aqueles que a gente compra.
Quando a gente tem um termos de troca, ou seja, o que a gente vende está valorizando, ali está subindo, e o que a gente compra está estável caindo, percebe que você tem um ganho de renda em relação a isso, que você está lá vendendo as mesmas coisas, só que como elas estão subindo de preço e você está comprando as mesmas coisas que estão com o mesmo preço ou caindo, você está conseguindo comprar ainda mais, você tem um ganho de renda e isso é espetacular para o país por um momento, mas pode ter a armadilha se você não aproveita esses momentos para diversificar a sua estrutura produtiva, para fazer a lição de casa. Tá, olha só esse gráfico. Este gráfico é o termos de troca do Brasil, calculado pelo Citi, desde lá de 2020, então não tem muito tempo. Você vê que a gente teve um ganho absurdo, ou seja, as commodities bombando, etc. A gente tem um aumento de renda. Isso pegou na atividade econômica, foi muito bom para o Brasil, só que aí o que acontece? Olha só o pancadão para baixo e está próximo da mínima do ano de novo, a gente está perdendo, a gente perdeu de novo um bonde muito importante que era de ganhos em termos de troca, não é? Porque agora a razão entre os produtos exportados e importados nosso tá perdendo força, porque o preço de muita coisa disparou no mundo, tempestade perfeita para inflação, e algumas commodities aí estão em queda, se a gente for ver aí milho, soja, enfim. Então isso também da mesma forma que traz algo bom, quando cai, isso traz também coisas ruins para a atividade econômica e principalmente, anota aí, associar termos de troca para analisar também, obviamente, com um conjunto de outros indicadores, a questão da nossa moeda nacional real. Então, quando você tem ganhos de termos de troca, é natural você esperar algum momento de apreciação da moeda nacional, aumento de renda. Quando você tem queda no termos de troca, isso pressiona ainda mais a moeda nacional real, que já está sendo pressionado pelo aumento do risco país, aumento do CDS, aumento do risco político, vocês viram até a própria dinâmica de dominância fiscal, que é aquela história, o Banco Central vai lá, ele está vendo a inflação disparando, ele aumenta a taxa de juros. Só que como a dívida já está num patamar elevado e um prazo muito curto, aumenta o custo da dívida. Aí todo mundo fala, opa, vai dar problema isso, eu quero mais taxa de juros, ou nem quero, ou... Isso começa a aumentar a percepção de risco e possibilidade de risco de calote ou monetização da dívida. Isso, pega na taxa de câmbio. Aí sobe a taxa de câmbio, bate de novo na inflação. Aí o Banco Central vai aumentar de novo a taxa de juros e piorar ainda mais a situação. Que é o quê? Na verdade é um círculo vicioso. É um círculo vicioso que ele só tem uma única saída, que é através do equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal. E não atacando regras fiscais importantes, como o teto dos gastos, lei de responsabilidade fiscal, que a gente já falou em outros domingos. Então se prepara, pessoal. Domingo que vem vocês vão ficar craques em analisar o ciclo de uma economia aplicada aos melhores momentos de todas as classes de ativos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Mostramos aí bastante, indicadores, alguns inéditos aí. É um prazer. Desejo para vocês aí uma excelente semana. Aproveitem esse domingo, aproveitem essa semana aí, fiquem de cabeça fria, tranquilidade, para enxergar as grandes oportunidades que tem no empreendedorismo, também fazer bons negócios, se expor de uma forma responsável também nos investimentos e principalmente aí todo mundo ficar bem da cabeça, bem da saúde para aproveitar. Grande abraço para todo mundo, valeu demais, pessoal, até o próximo domingo e até a próxima. Valeu, pessoal!